vivemos tempos muito difíceis. Toda a gente sabe que o mundo está virado do avesso. Basta ligar o botão da televisão ou no telemóvel e ver que está tudo ao contrário. E sabemos que alguma coisa está a acontecer visível e também alguma coisa está a acontecer no campo invisível ou espiritual. Eu pergunto o que é que a igreja está a fazer neste momento. O que é que eu estou a fazer? O que é que você está a fazer? Mas o que é que Deus pretende de cada um de nós, afinal de contas? Diz a Bíblia que cada um de nós, ou o homem, de uma forma geral, foi criado à semelhança de Deus, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E mais tarde foi seduzido e caiu em pecado e desviou-se do foco de Deus e perdeu o privilégio de estar com Deus diretamente. O pecado separa o homem de Deus. E o homem ficou separado de Deus. O pecado leva à morte. Primeira morte é a separação de Deus. Depois a segunda morte é a morte física. A primeira morte é a morte espiritual, a segunda morte física. Mas diz a Bíblia que nós, todos nós, a igreja, o indivíduo, o homem e a mulher, foi criado, está em Efésios, foi criado para adoração a Deus. Amém. Adoração a Deus. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus e para adorar a Deus, para louvar a Deus. Nós fomos criados para isso. Sabia? Eu vou convidar-vos a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e vamos contar aqui um episódio que Jesus teve com uma mulher. Uma conversa que podia ter sido uma conversa banal, mas tornou-se uma conversa importante, vital e sobrenatural. Quem está a abrir a Bíblia, eu convido a abrir a Bíblia em João, capítulo 4, e nós vamos ler verso 21. Vamos começar por ler verso 21. Amém? Amém. Aleluia. Disse Jesus. Jesus estava a ter uma conversa com uma mulher. Mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque estes são o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Agora vamos olhar para esta Escritura e vamos tentar ver o que é que aconteceu. Jesus saiu da Judeia a caminho em direção à Galileia. Está tudo no texto, podem ver.
E no caminho da Judeia para a Galileia havia 3 caminhos. Jesus escolheu o caminho mais curto. E o caminho mais curto era o caminho por Samaria. Samaria era uma localidade onde estava um povo estranho. Um povo que também cultuava a Deus, mas de uma forma estranha. Tinha as suas liturgias. O povo em si era um povo misto, porque conta a história desde os reis, que aquele povo se deixou influenciar por outros povos e por isso se tornou um povo misto. Samaria é um povo misto. Judeus que casaram com mulheres de outros povos, de outras nações, de outras raças, então tornaram-se um povo misto. E porque se tornaram um povo misto, também juntaram costumes, culturas, formas de viver. E por isso, até àquela altura, os judeus não tinham bons olhares para os samaritanos. Nem queriam lidar com eles. Mas Jesus escolheu o caminho mais curto para passar por Samaria. Vamos ser honestos, irmãos. Quantos de nós já se sentiu discriminado? Quantos de nós já se sentiu posto à parte? Por várias razões. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todas as pessoas, todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha vida eterna. Todas as raças, todas as línguas, todas as nações, todas as cores, todos os feitios, todas as personalidades. Jesus não discriminou ninguém. Amém. E por isso Jesus disse: vou passar por Samaria. E porque a caminhada era longa, calcula-se cerca de 120 quilómetros, e não era de Uber. Ok? Eu vou repetir. A caminhada era cerca de 120 quilómetros e não era de Uber. Era a pé. Diz a Escritura, vocês podem acompanhar aquilo que eu estou a dizer, porque está na Escritura, que ele estava cansado e se sentou, cansado, normal, depois de caminhar. Sim ou não? Sim. Cansado, sentou-se junto a um poço, a ensicar. Junto a um poço que tinha uma grande história. Poço de Jacó. E ele sentou ali para descansar. E de repente aparece uma mulher samaritana, porque estávamos em Samaria, para tirar água. E Jesus disse para ela: dá-me de beber. Mas a samaritana reconheceu naquela personagem um judeu e sabia a rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Disse: então, tu, sendo judeu, estás para pedir água? E Jesus começa a revelar a ela alguma coisa. Aquilo que eu disse podia ter sido uma conversa banal, dá-me um copo de água e pronto, e bebeu um copo de água e passou. Não! Mas aquilo que podia ter sido uma conversa banal tornou-se numa conversa poderosa. Fique atento quando encontrar alguém que não estava à espera de encontrar. Porque aquilo que pode ser banal pode se tornar no sobrenatural. Amém. Jesus disse para ela: dá-me de beber.
de beber, porque eu estou com sede, eu estou cansado. Fiz esta caminhada toda. É interessante. É interessante porque nós podemos ver aqui alguma coisa. De repente a conversa parece que foge do foco da sede. De repente a conversa sai daquele tema e Jesus diz para ela: olha para ela. Eu creio que Jesus olhou nos olhos dela. Há muitas coisas na nossa vida que nos condicionam. Há muitas coisas na nossa vida que nos condicionam e nos escravizam. E nós não damos conta disso. As situações que nos condicionam e nos escravizam tiram-nos o verdadeiro conhecimento acerca de Deus. Diz este relato, esta conversa, que Jesus fala para ela assim: tiveste 5 maridos e aquele com quem vives agora não é teu marido. Oh, que é isto? De repente, do nada. Despertou naquela mulher, fez, como nós costumamos dizer, fez um clique. Quem és tu? Quando você encontra alguém na rua e começa a falar de Deus, começa a acontecer um clique na vida da pessoa. Puf! Tu és profeta, tu és o Messias. E ele diz: eu sou. E então a conversa começa a desviar novamente. É sobre este tema que nós hoje vamos falar. Os samaritanos cultuavam a Deus no monte Gerizim. E agora nós vamos ver aqui. Vem o tempo em que já não nos teremos de preocupar se o Pai deve ser adorado aqui ou em Jerusalém. Porque o que conta não é onde adoramos, mas como adoramos. Amém. Não é o lugar, mas é a postura. Não é o lugar. Muita gente põe lugares santos na terra. Não é o lugar. É a minha postura perante Deus. Amém. Porque o que conta não é onde adoramos, mas como adoramos. A nossa adoração é espiritual e é autêntica. Primeiro ponto que eu quero referir. Jesus disse: chegou a hora. Não é? Jesus veio à Terra para restaurar a comunhão do homem com Deus. E Deus com o homem. E diz que quando Jesus foi à cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado. Jesus já tinha dito durante as suas mensagens: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E quando na cruz do Calvário o véu do templo é rasgado, o caminho foi aberto. Por isso é que ele agora está a dizer nesta conversa com a mulher: agora é a hora. Agora é o tempo. Porque até ali, meus irmãos, a história bíblica diz que até ali
o sumo sacerdote levava os pecados do povo uma vez por ano para o sacrifício. Mas a partir dali, Jesus foi o único sacrifício para toda a humanidade e a partir dali todos temos acesso ao Pai. A adoração é agora. A adoração é agora, neste tempo presente. Amém. O caminho ficou aberto. E a adoração a Deus, que é a honra a Deus, a adoração a Deus é honra a Deus, é uma adoração sem filtros. Alguns devem entender melhor do que outros. O que é um filtro? Um filtro vai filtrar o original. Não é? Alguns usam filtros para ficar mais bonitos, mais vistosos, mais atraentes. A adoração a Deus não quer que uses filtros. Ser como tu és. Não disfarces a coisa. Ser verdadeiro, ser autêntico. Porque Deus conhece o coração. Deus olha para ti. Não com filtros, mas com o seu amor. Amém. Então o lugar de adoração, o lugar de adoração é onde nós estamos. A hora, o tempo de adoração é agora. E o lugar de adoração é onde nós estamos. Não é, meus irmãos, a adoração, o louvor, não é ou não deve ser somente nas paredes da congregação. Eu vou repetir, vocês não entenderam. O louvor e a adoração não deve estar restringido às paredes da congregação. Amém. Vocês entenderam? Amém. Se você não adorar a Deus, se você não louvar a Deus em casa, você chega na congregação, está destreinado. Aleluia. Aleluia. Por isso é que a adoração deve ser autêntica, deve ser verdadeira. Para quando chegar o momento da adoração do louvor individual e depois a adoração e o louvor congregacional, possa ser autêntico, possa ser verdadeiro. Amém. A questão é que muita gente pensa que ir para um louvor e uma adoração numa congregação é ir para um concerto. Todos pulam, todos saltam. Sabe, Deus olha para o teu coração de uma forma individual. Não olha para a multidão. A adoração a Deus deve ser autêntica. Deve ser verdadeira. A adoração deve ser da nossa essência. Toda a gente tem a essência de Deus, sabia? Eu vou repetir. Toda a gente tem a essência de Deus. Quem é que não sabia? Eu vou repetir. Toda a gente tem a essência de Deus. As pessoas que estão vivas têm a essência de Deus. Porque as pessoas estão vivas por causa do Espírito de Deus que está nelas, embora muitas vezes, a maioria das vezes, está adormecido. E essas pessoas têm que despertar. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. As pessoas estão vivas por causa do Ruá de Deus, por causa do Espírito de vida de Deus. E as pessoas têm que despertar em si a essência de Deus para adorar a Deus. Têm que despertar em si o Espírito. Têm que despertar em si a verdade da Bíblia, a verdade da Palavra de Deus. Quantos já tomaram um pequeno almoço hoje? Poucos. Tem que comer. Não cai para o lado.
Tem que comer. Tem que comer a bucha, café com leite. Para não falar outras coisas. Assim o Espírito tem que comer a palavra de Deus. Nós só estaremos preparados para uma adoração autêntica e verdadeira se comermos a palavra de Deus. Glória. Quantos são namorados aqui? Sejam honestos. Então, os casados não são namorados? Eu espero bem que sejam, não é? Eu espero que os casados sejam namorados. Porque se o namoro acabou com o casamento, então acabou tudo. É ou não é? Oh, maridos, namorem com as vossas mulheres. Mulheres, namorem com os vossos maridos, está bem? Parece uma brincadeira aquilo que eu estou a dizer, não é? Mas eu vou dizer, se vocês aprenderem a namorar, vocês vão entender o que é adoração. Glória a Jesus. Se vocês aprenderem o que é namorar, a vossa namorada, vocês vão aprender a namorar Deus. E namorar é conhecer. Namorar não é aquelas coisas que vocês estão a pensar, não. Namorar é conhecer a outra pessoa. Aleluia. Pai, cabeças que têm que ser limpas, não é? Namorar não é aquilo que vocês estão a pensar. Namorar é conhecer a outra pessoa. Glória a Jesus. Pois é, esta mulher também tinha a cabeça suja. E Jesus disse, já tiveste 5 maridos, mas aquele com quem tu vives agora não é teu marido. Tinha a cabeça suja. As pessoas têm a cabeça suja. Namorar é conhecer a outra pessoa. Namorar é honrar a outra pessoa. É amar a outra pessoa. É prestar homenagem a outra pessoa. Você namora com Deus? Eu espero bem que sim. Você namora com Deus? Sim ou não? Sim. Você namora com Deus? Sim. Eu espero bem que sim. Vê lá se o alarme do carro está a apitar. Coisas que acontecem. Você tem que namorar. Namorar diz o sentido no dicionário que é circular, andar à volta, para conhecer, para saber, conhecer mais, conhecer. Criar intimidade. E depois aí passa-se para o casamento. E o casamento deve continuar a ser namoro. Alguns pensam, pronto, casei, está feito. Pronto, acabou. Não acabou não, começou. O casamento é um processo. Não termina com a assinatura. Não começa com a assinatura. A Bíblia diz que serão 2 uma só carne. E não separa os homens aquilo que Deus uniu. Adoração. Adoração é olhar para a pessoa e dizer eu te amo. Adoração é olhar para Deus e dizer eu te amo. Adoração autêntica e verdadeira é não usar filtros. A mania que as pessoas têm de usar filtros agora, não é? Para tudo. A pessoa hoje pode ter 60 ou 70 anos, tem uma figura um bocado desgastada, mas usa o filtro, parece um menino de 20. E depois as pessoas são induzidas a fazer exatamente isso com Deus. Não, eu vou ficar bonita perante Deus. Mas Deus conhece o teu coração. Amém? Amém. Agora é o tempo
de adoração. Sem filtros. O sítio da adoração é onde nós estamos. Amém? Amém. Jesus veio pregar a boa nova do Evangelho, a boa notícia do amor de Deus. E Ele foi o grande mestre por excelência a não discriminar as pessoas. Amém. Até foi falar com uma samaritana. Mulher aquela que, ao ouvir do mestre, ela foi para a cidade, falou a todos que tinha encontrado o Messias. E grande parte da cidade está no texto. Grande parte da cidade se converteu a Jesus. Amém. Jesus, meus irmãos, eu vou dizer duas ou três coisas muito fortes. Jesus, Ele veio ensinar e revelar uma forma de adoração autêntica. Amém. Jesus não veio ensinar a fazer cultos de oração. Jesus não veio ensinar a fazer cultos de adoração. Jesus não veio ensinar a fazer cultos de louvor. Jesus veio ensinar a adorar a Deus. Amém. Vocês não perceberam ainda? Jesus veio ensinar a adorar a Deus, não a fazer cultos, serviços, rituais. Não! Jesus veio ensinar a nós termos comunhão direta com Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém. Então, o que os homens vulgarmente fazem? Eventos disto e daquilo. Cultos disto e daquilo. O verdadeiro culto, meus irmãos, o verdadeiro culto é o culto racional. Está lá na carta aos Hebreus, um culto racional. Culto racional. Eu estou perante Deus, independentemente se eu estou na congregação ou não estou na congregação. Amém. Amém. O meu culto deve ser a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Não deve ser para mais ninguém. Aleluia. Santo o Senhor. Você veio aqui hoje por quê? Para adorar a Deus? Amém. Para adorar a Deus. Olhe para Deus, meu irmão, minha irmã. Amém. Porque é Deus que tem a resposta para si. Aleluia. É Deus que tem o caminho para si. Glória a Jesus. É Deus que vai abrir a porta que precisa ser aberta para si. Aleluia. Muitos põem a sua fé num líder, num pastor. Não. A Bíblia diz: tende fé em Deus. Amém. Tende fé em Deus. Amém. Jesus diz para esta mulher assim: Deus é Espírito, e dessa forma é preciso adorar. Você está a adorar como? Como é que você adora a Deus? O conceito de adoração eu já expliquei há pouco com a analogia do namoro. Quantas horas você já namorou? Com o seu namorado, com o seu marido? Quantas horas? Quantas horas você já namorou com Deus? Esta semana eu estava a pensar: quantas vezes nós dizemos da boca para fora, e eu estou a preparar, fiquem atentos, eu estou a preparar uma mensagem sobre isso. Nós dizemos da boca para fora o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Hã? Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Buscai primeiro o reino de Deus. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Eu não preciso de responder. Respondam a ele, porque ele sabe todas as coisas. Pois é. A adoração tem que ser autêntica, tem que ser verdadeira. Há muitos namoros e muitos casamentos que falham porque não há verdade, não há autenticidade nisso. Porque as pessoas ganharam o hábito, ganharam o vício de usar filtros. E as coisas não funcionam. Eu pensei que eras tão bonito, afinal és tão... de outra forma. Não vale a pena. Não vale a pena. Quando você fala com Deus, quando eu falo com Deus, Deus olha para aquilo que nós somos. Você sabe quem é? Agora, vou descortinar aqui. Você sabe quem é? Você não é aquilo que o espelho mostra que você é. Vou repetir. Você não é aquilo que o espelho mostra que você é. Porque a Bíblia diz que o homem é espírito. Tem uma alma e vive dentro de um corpo. Não é, irmão Miguel? Irmão Miguel não é aquilo que eu estou a ver. É verdade. Como o irmão Lázaro não é aquilo que eu estou a ver. Não é. Aquilo que eu estou a ver e aquilo que vocês estão a ver é o invólucro. Porque a verdadeira vida está dentro do invólucro. A essência de Deus, o Espírito de Deus está dentro do invólucro. E a adoração, ela torna-se autêntica, torna-se verdadeira, quando eu, a essência, adoro a Deus e depois reflete-se naquilo que se vê. Levantamos as mãos, dançamos, pulamos. Mas quem nós somos, ninguém conhece, só Deus conhece. Amém. Amém. Então deixe lá os filtros para trás. Esqueça isso. Você vai ao espelho, o espelho diz: hoje estás bonito. Hoje estás feio. Hoje estás assim, assado, cozido e frito. Mas isso é mentira. O espelho mente. A adoração importa que os verdadeiros adoradores, vocês estão a acompanhar na Bíblia, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é isto de adorar em espírito e em verdade? É adorar em espírito a nossa essência, segundo a verdade da palavra de Deus. Amém. Amém? Então nós temos que encher o nosso espírito da verdade, o nosso espírito da palavra, para termos capacidade para adorar Deus. Se não consegue adorar a Deus de uma forma racional, se não ler as Escrituras. Amém. É verdade. Assim como você não consegue andar fisicamente se não tomar o pequeno almoço. Experimente fazer isto durante 40 dias, a ver se você vai fazer uma maratona logo a seguir. Não vai. Porque fica fraquinho. Não é? Se você não comer espiritualmente durante 40 dias, você nem mexe os olhos. Cultive a adoração. Cultive o namoro com Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Eu te amo, Senhor. Obrigado por este dia de vida, por oxigênio. Afinal, eu acordei, estou aqui. Aleluia. Bom dia, Espírito Santo.
Porque é o Espírito Santo, diz a Bíblia, o Espírito Santo que mora em vocês. Vocês cumprimentam o Espírito Santo de manhã, Amém. assim que acordam. Sim. Glória a Jesus. Ah, pois é. Às vezes, a primeira coisa que a pessoa faz é quais são as notícias no YouTube. Não é? E dizemos que pomos Deus em primeiro lugar. Nada, é mentira. Se você não diz bom dia Espírito Santo, bom dia Senhor, você não pôs Deus em primeiro lugar. Então você tem um namoro um bocado estranho. Parece aquele casal que ao se despedir diz assim um para o outro: então até amanhã se não chover. Porque se as coisas correrem mal, logo se vê. E às vezes as pessoas agem assim com Deus. Então até ao próximo culto, se não chover. Estão a rir, não é? Mas é sério, pensem nisso. Deus vos abençoe. Amém.